Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Fábrica D e hoje vamos pegar uma questão de física da prova do IME, que se você está assistindo a gente há tempo para a prova do ITA, o IME que dizem que é o melhor simulado possível para o ITA, brincadeira galera, mas tem essa lenda, mas se você fez a prova do IME e não foi tão bem, ou foi muito bem de uma forma ou de outra, ela serve como realmente um grande preparatório e também um grande termômetro para a prova do ITA que se aproxima. Então vamos pegar aqui uma questão que para alguns foi a mais difícil, para outros foi a mais fácil, depende da forma como você fez essa questão, se é que você fez. Mas a gente vai fazer aqui, como sempre, do jeito mais criativo possível para te ensinar novos bizus e também te ensinar a poupar tempo para a questão. Então, simbora galera, vem comigo! Bom galera, questão aqui de, no caso, espelho plano, quer dizer, questão do ITA e do IME, nunca é apenas de um único assunto, sempre vai ter uma mistureba com outras coisas, mas na essência, o principal tema da questão é o espelho plano, ok? Outras coisinhas mais vão ser usadas aqui. E na questão, joga aí na tela, por favor, editor. Nessa questão aí, que foi a questão de número 28 da prova do IME, realizada em 2023 para 2024, está escrito então assim, enunciado, vem em desenho e fala: na figura uma partícula S, os pontos extremos A e B, de um espelho plano movem-se no plano XY de acordo com as seguintes equações paramétricas para as coordenadas em metros em função do instante t maior que zero. Deu aí na coordenada x e y do ponto A, do ponto B e do objeto. O plano do espelho é ortogonal ao plano XY, ok. A maior velocidade escalar atingida pela imagem da partícula no espelho em metros por segundo é, e aí vem as nossas opções. Volta para mim, então. Galera, vamos lá. Pelo fato aqui do espelho se tratar de um corpo extenso, não era estritamente necessário fazer essa questão, mas assim, é bom já colocar na sua cabeça o hábito de fazer isso, para casos em que você pegue coisas ainda mais complexas do que isso, até porque, a prova já passou, a nossa função aqui é de preparar sempre para o pior, ok? Então, a melhor coisa aqui para você não se atrapalhar é trabalhar com o quê? O que é o representante de um corpo extenso? O que é o representante de um corpo extenso que faz a gente voltar na análise da questão a tratar aquele corpo como sendo uma partícula? É o centro de massa. E o centro de massa aqui, como você pode observar, o Y da ponta A e o Y da ponta B em função do tempo, eles estão exatamente com a mesma função horária. Isso quer dizer que eles vão sempre andar juntos. Não tem um lado que sobe mais do que o outro. A parada não vai entrar em movimento de hélice não, graças a Deus. Ou seja, eles sobem ou descem sempre juntinhos, se mantendo horizontalmente no mesmo patamar. Então, a grande sacada aqui é perceber que o x do B e o x do A, né? Inclusive se eu fizesse um menos o outro, o tempo iria cortar, o que faz, inclusive, que eu não tenha necessidade de trabalhar com o centro de massa, mas eu acho melhor para você já internalizar essa ideia. Então, o centro de massa ele é o quê, né? Ele é meio que o ponto médio, o x e o y do centro de massa, são você achar o ponto médio do x do A com o xb e do YA com o YB. No caso de uma barra, uniformemente com a massa distribuída uniformemente, é essa a ideia que a gente vai ter. Ele não falou nada, então quer dizer que é tudo uniformemente distribuído? Como assim? Não quer dizer que eu tenho um pedaço do espelho de um material e um pedaço do espelho de outro material? Como assim outro material? Sei lá, não tem um pedaço de espelho feito de uma superfície refletora que tem uma certa densidade, um certo peso, e um outro pedaço para cá, por exemplo, feito de uma outra superfície refletora. Seria muita viagem se isso acontecesse, mas pode acontecer. Estamos falando do IME e do ITA, tá? Então, nesse caso aqui, o centro de massa vai ser, no caso aqui, ó, você ter, no caso, que o x do centro de massa é o xa mais xb sobre 2, ou seja, fica 15 com 2t sobre 2. Então, o x do centro de massa fica 7,5 mais t. E o y do centro de massa é fazer o YA mais o YB sobre 2, tá? Então, você vai ter o quê? Vai ficar isso mais isso sobre 2, vai ficar menos 5, menos 2t. Bom, então, isso significa que toda a trajetória
todo o movimento aqui do espelho vai ser dado por um ponto que vai ser, no caso aqui, 7,5 mais t e menos 5 menos 2t, tá? Que é o centro de massa dele, na verdade, né? É considerar o espelho como um ponto só. Bom, aí qual a ideia aqui? Cara, a parada mais magnânima, né, que vai sair da Cartol agora é você aqui tratar objeto em imagem, no caso de um espelho plano claro, como números complexos. Se você está aí de olhos esbugalhados, se você está coçando a cabeça e você nunca ouviu falar nisso, você agora vai ficar sabendo. Repara bem, e você vai concordar comigo que nem é tanta viagem assim, apenas é algo novo para você. Se eu falo que eu construo um vetor aqui, né, que eu vou chamar de Z, que o complexo é um vetor Z, lembra? Que vai do centro de massa para o objeto, você concorda que, no caso, a imagem é um ponto que, em relação ao espelho plano, é, no caso, simétrico? Ou seja, funcionaria, se aqui fosse a origem dos eixos, como se fosse o conjugado desse complexo? Não é uma parada tão bizarra assim. É bizarro pensar nisso, mas se você olhar bem, acho que aqui a distância está maior, né? Você olhar bem, você vai perceber que isso funciona assim, tá? Só botando direitinho aqui, que eu tenho um toque, se não ficar direito. O Z barra seria você manter o mesmo X e pegar o Y de sinal contrário aqui embaixo, se no centro de massa eu tivesse a origem dos eixos. A gente pode trabalhar como se ele fosse. Porque se eu tenho um vetor, para construir as coordenadas dele, eu faço o quê? Eu faço objeto, né? Eu faço extremidade menos origem. Quando eu faço extremidade menos origem, eu estou simulando que o vetor está saindo da origem, dos eixos, do 0, 0. Porque para a gente o que importa é manter módulo, direção e sentido do vetor. Então, uma vez que eu faço extremidade menos origem, não importa mais onde esteja fisicamente no quadro desenhando o vetor, que se essas três coisinhas se manterem intactas, no caso o módulo, direção e sentido, isso vai ter o mesmo efeito. Claro que é mais fácil imaginar que ele sai da origem, porque para a gente, na nossa cabeça, as contas ficam mais aceitáveis. Então a ideia qual é? O objeto, ele me deu o x e o y dele, né? O objeto aqui seria seno de t e cosseno de t. Como o centro de massa do espelho é isso, você achar então um complexo, você achar o afixo do complexo, que representa o objeto em relação ao espelho, seria o x dele isso menos isso, ou seja, seno de t, menos 7,5 menos t, e o y dele isso menos isso, cosseno de t, mais 5 mais 2t. Porém, como a imagem envolve pegar o conjugado dele, então o que vai ser o z da imagem em relação ao espelho? É o conjugado do z do espelho em relação do z do objeto, perdão, em relação ao espelho. É não mudar o sinal disso. E no caso do y, você trocar o sinal para menos cosseno, menos 5, menos 2t. Beleza? Vamos lá então. Uma vez que eu já tenho qual é a posição da imagem em relação ao espelho, no caso, a velocidade, quando ele fala a velocidade máxima da imagem em relação à Terra. Então tem que voltar para o referencial da Terra. Porque como aqui eu deixei o centro de massa do espelho como se na origem, que é uma referencial, acabou que eu achei, no caso, a posição relativa do objeto em relação ao espelho. Mas eu tenho que trabalhar no referencial da Terra. Isso não é problema. Se você masterizar isso daqui, você resolve qualquer questão maluca como essa facilmente. O que é o z da imagem em relação ao espelho? É o z da imagem em relação à Terra menos o z do espelho em relação à Terra. Quando eu escrevo isso aqui já está me dando as coordenadas do z do espelho em relação à Terra, tá? Fica sempre implícito isso. Então, achar que o z da imagem em relação à Terra, levando isso para cá, é achar o z da imagem em relação ao espelho mais o z do espelho em relação à Terra, tá bom? Vou apagar então aqui e antes que eu apague, vai se lembrando aí, galera, enquanto eu apago aqui, de você passar no nosso site, que é o fabricad.online. Somente lá você vai ter acesso a dicas desse nível,
mas começando sempre do muito básico mesmo. Qualquer coisa, óbvio, você está numa videoaula, está numa plataforma, basta você pegar e pular essa parte básica, se você não precisa mais disso, e partir direto para as questões de nível porrada. Mas somente lá você vai ter acesso com uma didática inigualável, com simulados, listas de exercícios, a tudo que a gente tem a oferecer aqui, ok? É muita coisa mesmo, por um preço imbatível. Não é aquele tipo de plano, como tem na concorrência, que custa de 600 a R$1.000, no caso, a assinatura anual. É bem menor o preço, então você vai se surpreender pelo valor cobrado que você tem ali oferecido. Mas voltando aqui, galera, então lembra só que isso daqui é apenas a pontinha do iceberg do que a gente oferece a você. Show? O Z da imagem em relação ao espelho vai estar ali. Vai ser, no caso, então, né? Seno menos 7,5 menos T. E menos cosseno menos 5 menos 2T. Já o Z do espelho, ele vai ser, no caso, claro, o Z do centro de massa, que é 7,5 mais T. E menos 5 menos 2T. Ao fazer isso, você vai ter o quê? Aqui corta, porque vai ficar somente o seno na hora de somar esse pessoal. E aqui vai juntar, né? Vai ficar menos cosseno, menos 10, menos 4t, beleza? Bom, só lembrando que a gente está achando aqui ainda, está trabalhando até agora a composição. Mas a posição para a gente migrar para a velocidade é derivar. Claro, galera, ITIM, na essência, não cobra derivada daquele nível específico como cobra a escola naval. Agora, como alicerce, como trampolim para as coisas, pode cair. Porque derivada de seno e cosseno é uma coisa básica, mas básica mesmo. Ah, eu não acho. É básico. É muito básico para uma prova como essa. E também usar em raízes múltiplas lá em polinômio. Ou entender alguma outra demonstração. Não cai coisa, por exemplo, da escola naval, que às vezes cai coisa muito acima do que um calouro de uma federal V. Tá? Então, cuidado com isso de não cair derivado, porque isso aqui é considerado trivial. E coisa trivial ele pode botar sim, tá? Princípios básicos de derivação tá lá no edital. Então você vai ter o quê? Que a velocidade que vai dar derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, quando tem um menos na frente, vai ficar seno, o 10 é constante, vira zero, e o menos 4t vira menos 4 apenas, tá? Então você vai ter seno de t menos 4. Mas isso aqui ainda são as coordenadas do quê, né? Quando eu estou achando isso aqui em notação de parênteses, eu estou achando a velocidade da imagem no eixo x e a velocidade da imagem no eixo y. Se eu quero trabalhar com o módulo dela, e mais, eu quero trabalhar com a ideia de maximizar esse módulo, eu tenho que armar a conta de módulo. E quando eu tenho um vetor, para armar a conta de módulo, eu faço o quê? Eu monto uma raiz quadrada, onde lá dentro estou somando os quadrados de cada uma das suas coordenadas. Se tivesse um z aqui, eu colocaria o z ao quadrado também, mas não tem. Vamos pegar só com xy, que já está bom, né? Já está bom só com o que já tem aqui. Então você vai ter que a velocidade da imagem em relação à Terra, ela vai ser a raiz de cosseno ao quadrado com seno de t menos 4, tudo isso ao quadrado. Então, vamos pegar ali dentro e bora desenvolver aquele parênteses. Vai dar o que ali, ó? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais quadrado do segundo. Isso aqui é, no caso, a relação fundamental. E aí, a velocidade da imagem em relação à Terra vai ser o quê? 16 mais 1, 17, menos 8 cosseno de t. Bom, agora fica fácil, né? Essa partezinha aqui, só essa partezinha aqui, é, no caso, uma parte de cair qualquer questão de ensino médio. E vamos pensar, né? Para maximizar isso, é ideal que vire uma soma. Para virar uma soma, o cosseno tem que ser o quê, galera? Tem que ser igual a menos 1. Então, a velocidade máxima da imagem vai ser a raiz de 17, menos com menos mais, 8. Vai ser a raiz de 25, o que, no caso, vai dar a raiz de 25, que é 5, né? Então, a velocidade máxima da imagem aqui
em relação ao espelho é de 5 metros por segundo, que era, na questão, a letra D, ok? Bom, tá aí. Questão da prova de física, que como sempre nas provas militares, a parte de física vem sendo muito mais pesada. Eles estão apertando realmente aí o teu pescoço, tanto no EFON, quanto no IME, quanto na Escola Naval. Física vem sendo aquela matéria que cada vez mais o pessoal está precisando de ajuda. Então, se você acha que você gostou dessa resolução e você acha que você realmente quer se tornar parte da nossa família, aproveita que a gente tem sempre, no caso lá, para os pacotes, vários lotes de desconto na nossa plataforma. Mesmo como não tem, o preço, repito, é muito acessível e você vai ter bizus como esse que você não encontra por aí. Uma coisa é escolher uma plataforma que vai te ensinar o básico, cumprir o edital e para por aí. Outra coisa é escolher alguém que já está no mercado há muitos anos, tanto no presencial quanto no online, e sabe o que você precisa, sabe o que está nas entrelinhas do edital, em vez de ficar cumprindo só edital e te dizer que você, te fazer achar que você aprendeu, vai realmente te preparar para uma prova. Repito, eu quero vender, mas eu quero vender coisa boa. Então, se você está afim de comprar coisa boa, fica aqui comigo, fica aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Drops do Fábio KD. Aproveita aí, curte, compartilha e assina o canal, ativa o sininho das notificações, que somente você aqui na plataforma ou no YouTube vai conseguir, se você for só do YouTube, acompanhar as nossas novidades e as notificações daquilo novo que vem a sair, ser entregue para você, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera!